Se você estiver na praia e vê alguém dormindo no sol, tente acordar ele imediatamente. O calor intenso pode causar bolhas e até queimaduras de segundo grau. Se você tiver com o celular e vê bandidos se aproximando, jogue ele no bueiro sem que eles percebam. Eles vão achar que não tem nada pra roubar e você pode recuperar depois. Se você estiver no meio do deserto, não tire as roupas pra se refrescar. Isso só vai te esquentar ainda mais. Faça o oposto e cubra o máximo do seu corpo que você conseguir. Se você estiver em um barco e ele começar a afundar, não pule na água imediatamente. Alguns barcos podem demorar horas pra afundar e você vai perder energia nadando. Se você estiver em um prédio e for usar o elevador, nunca entre nele com mais de 8 pessoas. Os cabos não vão aguentar e ele pode despencar. Se você for amarrado e jogado no mar, não tente cortar o nó com os dentes. Você vai perder muito tempo e vai ficar sem ar. Se concentre pra boiar primeiro e depois faça isso. Se você estiver em um incêndio e o lugar estiver cheio de fumaça, cubra o nariz com um pano e tente rastejar até a saída. O ar puro fica mais concentrado perto do chão. Se você estiver em um avião e ele fizer um pouso de emergência na água, não abra o colete salva-vidas enquanto você estiver dentro. Ele pode dificultar sua saída da nave. Se você estiver descendo um toboágua e perceber que tem um prego no caminho, tente desviar de qualquer jeito. Se você acertar em alta velocidade, pode ser terrível. Se você for dirigir e estiver morrendo de sono, não tente aumentar a música para ficar acordado. O seu cérebro vai desligar mesmo assim e você pode sofrer um acidente. Se você der de cara com alguém procurado pela polícia, não entre em pânico e não fique encarando. Apenas haja normalmente enquanto liga para a delegacia. Se você estiver sendo perseguido e precisar fugir sem ser visto, ande de costas para deixar pegadas invertidas. Ele vai ficar confuso e você vai conseguir despistar. Se você tiver com sono e o seu chefe suspeitar que você tá dormindo no trabalho, coloque um óculos e diga que tá com sensibilidade pra luz. Ele vai acreditar e não vai te demitir. Se você estiver fugindo de alguém com uma faca e ficar encurralado, tire a camisa e jogue em cima da lâmina. Ela vai perder um pouco do corte e você vai poder escapar. Se você estiver na academia e a esteira começar a mudar de velocidade sozinha, não tente desligar ela enquanto continua correndo. Ao invés disso, segure no corrimão e pule pro lado. Se você estiver em um parque de diversões e o brinquedo tiver altura mínima, não tente fraudar ou enganar ela. O cinto não vai te segurar e você vai sofrer um acidente. Se você estiver escolhendo uma namorada, nunca leve todas as pretendentes no mesmo restaurante. O garçom pode começar a te reconhecer e achar que você é um infiel. Se você começar a ficar mais velho e perceber que não tem nenhuma semelhança com seus pais, comece a investigar se eles realmente são sua família. Alguns bebês são trocados ainda na maternidade. Se o seu filho for na piscina e você desconfiar que o salva-vidas está distraído, finja que você está se afogando em silêncio. Se ele não vier te socorrer, provavelmente ele não tá prestando atenção. Se alguém estiver vendendo água no ônibus e o lacre estiver quebrado, não compre de jeito nenhum. Eles podem ter pego uma garrafa vazia e enchido na torneira. Se você for usar o chat GPT, sempre escreva por favor e obrigado. Quando a inteligência artificial dominar o mundo, ele vai lembrar de você e vai te poupar. Se você tirar uma foto com flash e o seu olho sair branco ao invés de vermelho, procure um médico o mais rápido possível. Pode ser um sinal de câncer na retina. Se o seu nariz começar a sangrar, nunca incline sua cabeça para trás. Você vai engolir o sangue e pode ficar enjoado. Apenas incline a cabeça para frente e pressione com os dedos. Se você estiver na chuva, sempre ande normalmente ao invés de correr. Já foi comprovado que andar vai te molhar muito menos. Se você tá caminhando na rua e encontra dinheiro no chão, não pare pra pegar e saia daí o mais rápido possível. Esse é um truque que os ladrões utilizam pra sequestrar pobres. Se alguém jogar ovos no para-brisa do seu carro durante a noite, não use os limpadores e continue acelerando. Essa é uma tática que os ladrões usam pra desorientar os motoristas. Se você der de cara com um urso no meio da floresta, comece a dançar e bater palmas. O urso vai ficar confuso e vai achar que tá num show de entretenimento. Se você estiver perdido e não tiver o que comer, não tente caçar animais selvagens. Eles se movem muito rápido e você vai gastar tanta energia que vai morrer de cansaço. Se você ficar preso enquanto rasteja por uma caverna, comece a girar o seu corpo o mais rápido que puder. Você vai conseguir perfurar a rocha e voltar à superfície. Se você for vegano e for convidado para ir em um churrasco que só tem carne, corte um pouco de grama do jardim. Desse jeito você não vai ficar passando fome. Se você for num restaurante em que crianças não pagam, não tente fingir que é criança para comer de graça. Eles podem pedir o seu RG e vão descobrir a verdade. Se você tiver com uma espinha gigantesca na cara, pegue o maior ralador de queijo que você tiver e... Tá maluco? Jamais faça isso. Apenas passe uma pomada e espere ela sumir. Como se tornar invisível? Primeiro, vá ao supermercado e compre muita cola. Depois vá pra casa e despeje a cola no chão. Role na cola até ficar grudento. Vá até o lixão e colhe um pouco de comida em você. As moscas vão vir e vão colar no seu corpo. Agora vá pra floresta e fique lá por 3 horas. Os camaleões vão vir e vão comer as moscas. A língua deles vai ficar presa e eles vão ficar grudados em você. Agora você pode mudar de cor e ficar invisível. Como conseguir uma mansão de graça? Primeiro, procure o restaurante com a pior avaliação perto de onde você mora.
demora. Vá até lá e peça qualquer coisa do cardápio. Coloque a mão no bolso e pegue um kit de coleta de DNA. Como esse lugar tem a pior avaliação, eles provavelmente vão ter cuspido na sua comida. Colete uma amostra do prato e você vai ver que tem DNA humano. Ligue pro seu advogado e processe o restaurante pelo preço da mansão. O cirurgião removeu uma grande parte do crânio do homem com a intenção de recolocá-lo mais tarde, durante uma cirurgia cerebral de emergência. Depois de várias semanas, o seu cérebro havia se curado e estava pronto para o pedaço de crânio ser recolocado. Mas a equipe do hospital não conseguiu encontrá-lo. Então, ao invés disso, usaram um pedaço sintético, que mais tarde ficou infectado, precisando de uma cirurgia adicional. E o hospital ainda cobrou $119 mil pelo pedaço sintético. O homem tá processando o hospital por negligência, buscando uma indenização. Se acontecesse um apocalipse zumbi, é isso que eu faria para sobreviver. A primeira coisa seria correr diretamente pro museu mais próximo e ir pra seção de artigos medievais para pegar as armaduras, já que é praticamente impossível um zumbi morder elas. Em seguida, você provavelmente deve achar que as armas são a melhor opção para se defender, mas você vai ficar sem munição muito rápido e o som atrai mais zumbis. Por isso a melhor arma na verdade é um tênis, para te ajudar a correr mais rápido, e um lança-chama só para garantir. Por fim, eu só teria que escolher um dos dois melhores lugares para viver: uma montanha fria onde eles iriam ficar congelados, ou iria pro meio do mar, já que eles não sabem nadar. Ele enfiou uma peça de Lego no nariz e ela ficou presa. Então ele colocou outra peça na mesma narina, porque elas se conectavam e ele achou que seria uma forma inteligente de remover a primeira. Mas ao invés disso, as duas acabaram ficando presas. A mãe dele conseguiu tirar a peça maior sem saber que a menor continuava profundamente escondida. Por 26 anos, ele sofreu com congestão, asma e apneia do sono sem saber o motivo. Até que um dia, enquanto suava o nariz no chuveiro, a peça de Lego simplesmente saiu depois de 26 anos. Um homem foi enterrado em uma tumba com um painel de vidro bem em cima do seu rosto. Durante anos, as pessoas podiam olhar a quase 2 metros embaixo da terra e ver o seu rosto através da janela. Ele fez isso porque tinha um medo extremo de ser enterrado vivo. Também instalou um sino preso a uma corda para poder avisar as pessoas em caso de um enterro acidental. Com o tempo, a terra e a umidade embaçaram o vidro, escondendo ele e os seus medos para sempre. Se você for dar um susto no seu amigo, nunca faça isso em um local público. Você pode assustar a pessoa errada e pode ter problemas. Pessoas que morreram de formas absurdas. Há 100 anos atrás, na Tailândia, uma rainha estava viajando de barco quando ela se desequilibrou e caiu na água. Como ela não sabia nadar, ela começou a gritar por ajuda. Só que nessa época, existia uma lei que proibia todo mundo de tocar na rainha, e quem fizesse isso seria condenado à pena de morte. Por isso ninguém ajudou ela e ela morreu afogada. O prisioneiro teve a sua pena de morte cancelada e estava super feliz. Enquanto esperava ser liberado, ele decidiu consertar a TV da sua cela, mordendo um fio descascado. Só que ele fez isso sentado em um vaso sanitário de metal. Ele levou uma descarga elétrica e morreu. Pessoas que viraram heróis por acidente. Um carteiro percebeu que as cartas de uma casa estavam se acumulando mais que o normal. Como ele sabia que aquela era a casa de uma velhinha, ele decidiu entrar para ver se estava tudo bem. Quando ele entrou na casa, descobriu que a idosa estava presa no banheiro há 3 dias e não conseguiu ajuda até ele chegar. Na Rússia, um homem estava andando na rua quando ele percebeu que um gato ficava miando e se recusava a sair da frente de um arbusto. Quando ele se aproximou para investigar, encontrou um bebê abandonado lá dentro. Felizmente, ele chamou a polícia, que tomou conta da situação. Se o mundo fosse dividido entre meninos e meninas, primeiro, seríamos divididos logo após o nascimento e um grande muro impediria nosso contato. Do lado das meninas, elas optariam pela organização e divisão de tarefas para garantir a sobrevivência. Enquanto no lado dos meninos, eles fariam coisas violentas e radicais, ignorando as tarefas diárias. Mas não demoraria muito até que um dos meninos ficasse curioso e escalasse o muro para ver o que tem do outro lado. Ele veria como é organizado, mas logo seria capturado. As meninas ficariam curiosas e enviariam uma delas para ver o lado dos meninos. No fim, os dois combinariam de destruir o muro e voltaria a ser o que é hoje. Isso é o que acontece quando você vai pra prisão em outros países. Na Itália, a prisão de Bollate deixa os seus prisioneiros comandarem uma pizzaria que é aberta ao público. Apesar de ser administrada por prisioneiros, ela tem várias avaliações super positivas. Já na Espanha, a prisão de Aranjuez permite que a família toda fique junto dentro da cela. As celas vêm com um berço, personagens da Disney na parede e até um playground. Enquanto nas Filipinas, uma prisão tem aulas de dança, onde os presos aprendem coreografias para estimular o trabalho em equipe. Se o seu amigo for abduzido por alienígenas, aqui está o que você deve fazer. Primeiro, vá até o mercado e compre uma tesoura e um papel. Agora vá até o parque e faça um passeio de balão. Dirija o balão e pare ele em cima de um campo de grama. Pegue o papel que você comprou e recorte o desenho de uma formiga. Coloque o papel do lado de fora do balão e o sol vai atravessar apenas na parte recortada. Espere 15 minutos e ele vai queimar o seu desenho no gramado. Agora os aliens vão ver
essa obra de arte e vão voltar pra devolver seu amigo. Um menino pulou no cimento fresco pra ganhar uma aposta com seus amigos, mas a máquina de cimento quebrou e acabou derramando tanto cimento que o cobriu até o peito. Dois operários tentaram ajudá-lo a sair, mas o cimento endureceu rapidamente, tornando impossível que ele movesse os braços e as pernas. Os bombeiros trabalharam por horas e usaram serras e martelos para retirá-lo. Depois de 5 longas horas, conseguiram cortar o cimento e o levaram rapidamente para o hospital. Enquanto o tratavam, descobriram que ele tinha queimaduras na pele provocadas pelos químicos do cimento. Os médicos usaram ferramentas de construção para remover o cimento solidificado e no final o menino sobreviveu. Se eu fosse colocado na Roma antiga, é isso que eu faria para sobreviver. Primeiro, você deve imaginar que seria só viver uma vida normal e comum, mas eles imediatamente iriam perceber que eu não falo a língua deles e não sei agir normalmente. Isso com certeza faria eles acharem que eu sou louco e tentariam me queimar na fogueira. Então eu olharia para qualquer pessoa na multidão e iria desafiar para um duelo no Coliseu. Antes do dia do duelo, eu iria recolher alguns ingredientes e fazer uma receita moderna bem simples e irresistível. Quando chegasse a hora, eu tiraria ela do bolso e ofereceria pro meu adversário. Ele iria gostar e faria os outros experimentarem. Então eu só teria que abrir uma rede de fast food medieval e viver assim. Os pais do seu amigo rico convidam você para dormir na casa deles. Faça isso para não passar vergonha. Abaixe-se para cumprimentá-los, deixe seus sapatos do lado de fora antes de entrar e não tire fotos nem pergunte o preço de itens de luxo. Se você acidentalmente quebrar algo, não esconda. Eles provavelmente têm câmeras por toda a casa. Por outro lado, se você precisar de algo, sempre peça para um mordomo e nunca pros pais, pois isso é desrespeitoso. Mas você pode ficar confuso porque tem muitas toalhas no banheiro. Lembre-se, quanto maior, melhor. Use a toalha pequena para lavar as mãos, a média para secar o rosto e a grande pro corpo inteiro. É assim que você pode ensinar seu filho a não falar com estranhos online. Quando ele fizer 10 anos, coloque um jogo online para ele jogar. E como qualquer criança, ele vai falar no chat de voz. Mas o que ele não sabe é que você vai entrar na mesma partida com a voz modificada e vai provocar e xingar ele. Ele vai achar que é um estranho e vai xingar de volta. Quando o jogo terminar, você vai mandar uma mensagem no privado dizendo que sabe onde ele mora junto com seu endereço real. E vai mandar também que ele só tem mais 3 horas de vida. Depois de 3 horas de ansiedade, ele vai ver seu carro chegar. Ele vai respirar aliviado até você sair do carro e ser sequestrado bem na frente da porta. E ele vai aprender a lição. Um homem disparou vários tiros em um cacto no deserto do Arizona em 1982. Ele fez isso apenas por diversão, mas o cacto começou a rachar. E esse cacto era um saguaro, com mais de 6 metros de altura e pesava milhares de quilos. De repente, um pedaço enorme do cacto se quebrou e caiu em cima do homem. Ele foi totalmente esmagado pelo peso e morreu logo em seguida. Essa é a diferença entre um bom advogado e um mau advogado. Primeiro, tem o histórico. Um bom advogado mostrará os casos que ganhou, enquanto um mau advogado pode se gabar dos prêmios na sua área. Mas a maioria dos prêmios de área podem ser comprados, o que os torna sem sentido. Mas se fosse só isso, seria bem simples, só que também tem as taxas. Um bom advogado será franco e claro sobre suas taxas, mas um mau advogado evitará falar sobre elas e adicionará cobranças aleatórias à sua fatura. Por fim, tem a comunicação. Um bom advogado explica tudo em uma linguagem simples e fácil de entender. No entanto, um advogado ruim usará palavras jurídicas confusas e levará uma eternidade para responder. Como sobreviver a um tsunami? Quando você estiver na praia, você vai ver a onda se aproximando lá de longe. Então você vai correr para pegar uma barreira de concreto e colocar na areia. Vá correndo até seu carro e dirija até o mais longe que puder. Quando você estiver longe o suficiente, volte acelerando e bata o carro na parede de concreto. Você vai voar pela janela e cortar o tsunami, aterrissando em segurança do outro lado.